para a terceira parte, a quarta petição da oração que Jesus nos ensinou. Fato é, repito e tenho dito, que Jesus não nos ensinou um modelo de oração. Jesus não nos ensinou uma forma de rezarmos a Deus. Jesus não disse para a gente, toda vez que acabar o culto, dar as mãos e rezar um Pai Nosso. Jesus não disse isso, não está escrito em lugar nenhum. Jesus também não disse que quando você estiver angustiado, você vai lá e repete essas palavras, que toda angústia vai sair do seu coração. Não é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque Jesus não é um ídolo. Deus não é um ídolo que se prostra mediante a mantras de repetições. E não é um Deus ou um ídolo manipulável mediante a quantidade de palavras que os seus fiéis diz a Ele. O que Jesus está ensinando através da oração, e como diria Frei Beto, oração é fé em uma ação, ou numa ação. Como diria René Padilha, toda missão é uma ação que exige explicação. Jesus está dizendo então sobre uma forma de sermos gente, sobre uma forma de nos comportarmos como seus seguidores, e sobre como uma forma que nós podemos nos achegar a Deus, e como nos comportarmos quando nos achegarmos a Deus através das nossas orações. Qual é o coração que nós chegamos diante de Deus? E é por isso que a oração do Pai Nosso está inserida dentro do contexto do Sermão do Monte. Uai! No Sermão do Monte está Jesus com os 12, mas atrás dos 12 está uma multidão. Multidão do quê? De pobre, faminto, endemoniado, psicótico, prostituta, publicano, aquela multidão. E Jesus, antes de falar da oração do Pai Nosso, ele olha para aquela multidão, olha para os discípulos e diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. E bem-aventurados são vocês, que têm fome e sede de justiça, que choram, que são pacificadores, pobres de espírito. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem por causa do meu nome. É para esse tipo de gente que Jesus fala. E nesse contexto, Jesus ensina os seus discípulos a orar. E quando vocês forem orar, não orem. E aí Jesus vira para a sinagoga como aqueles caras lá. Aqueles caras lá da sinagoga, eles oram na praça, para todo mundo ver e ouvir. E eles já receberam a recompensa dele, ou seja, eles são aplaudidos e admirados. Vocês não precisam disso, nem de aplauso, nem de admiração. Então, quando vocês forem orarem, não precisa impressionar não, porque vocês não precisam disso. Quando vocês forem orarem, vocês procurem um lugar silencioso. E o Eugene Peterson vai dizer um lugar tranquilo, para que vocês não sejam tentados a interpretar diante de Deus. E com o coração tranquilo, na boa, relax, você é você diante de Deus. E quando você estiver de boa diante de Deus, vocês orem assim, ó: Pai nosso que estais nos céus. Então o Pai deixou de ser dos judeus e dos hebreus, o Pai é nosso. Que nosso? Daquela turma de maltrapilho, como diria Brennan Manning, a turma de maltrapilho. O nosso era para os discípulos e para aquela turma de maltrapilho. E esse Pai está onde? Ele está nos céus. Santo é o teu nome. Venha até nós o teu reino. Nós falamos isso semana passada, que o reino aconteça agora. E que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, para que o céu se concretize aqui na terra, através da nossa oração que não é a palavra, da nossa oração que não é uma petição e nem uma repetição de jargões evangélicos. A nossa oração é uma ação, é uma fé na ação. Como diria René Padilha, e toda ação exige uma explicação. Então que o reino dos céus aconteça aqui na terra como é no céu. E aí Jesus continua falando. E hoje nós vamos para essa fala de Jesus. Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso de número 11, Jesus diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém. Eugene Peterson vai traduzir assim: conserva-nos firmes com 3 boas refeições. Amém?
Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale a cada um de nós mediante a palavra dele. Vocês sabem que a tradição judaica nos inspira e nos ensina que durante o dia o judeu faz 18 orações. E numa dessas orações ele ora especificamente pelo ano agrícola, pedindo a bênção sobre o ano agrícola. Dentro da tradição judaica também, pão significa sustento. Pão é alimento, pão é provisão. E é interessante, né? Porque Jesus diz que Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desce do céu. A palavra mais doce que o mel. Kleber Lucas, conhece? Então, Ele é o pão vivo que desce do céu. E é interessante também que Ele nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. E ocidentalmente nós começamos a interpretar então que Jesus é o pão vivo que desce do céu e nós precisamos dele, do alimento, e quando ele ensina a oração, ele ensina que nós precisamos dele. Amém. É verdade. Nós precisamos de Jesus e ele é o pão vivo que desce do céu e é ele que nos alimenta, ele é o pão que vem sobre nós e traz sobre nós o sustento que nós precisamos para a nossa vida. Mas quando os discípulos ouviram Jesus dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eles não ouviram como nós ouvimos hoje. Eles ouviram como ouvintes de uma tradição que dizia assim, o Senhor abençoou o povo no deserto. E como que o Senhor abençoou o povo no deserto? Ele providenciou o maná que caía do céu todos os dias. Então o povo, durante a sua peregrinação no deserto, fugindo do Egito até chegar a Canaã, não passou fome. Por quê? Porque o Senhor providenciou o maná, o alimento. Mas é bacana se você abrir comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 16, você vai ver que Moisés dá aquela mediada com Deus. Ô Deus, a galera está com fome e tal. Depois você lê na sua casa, Êxodo capítulo 16. A galera está com fome, e aí, como é que vai ser? Como é que eu falo para a galera lá embaixo? Porque a galera é barra pesada, a galera pede bastante. E aí Deus fala assim, fica sussa, Moisés, que eu vou cuidar. Vai rolar o seguinte, de segunda a quinta vocês não precisam se preocupar. Todo dia, no amanhecer, vocês terão um maná pronto para colher. Mas Moisés, dá a letra, avisa, informa, joga real para esse povo, que é o seguinte: peguem o suficiente para cada um de sua tenda. Não é para pegar a mais. E pegue o suficiente para o dia. Apenas na sexta-feira, depois das 6, onde depois das 6 ninguém mais deveria trabalhar por causa do sábado, o dia santo. Então na sexta-feira você escolha uma porção dobrada para a sexta e para o sábado, para ninguém trabalhar no sábado. Beleza, Moisés? Não, deixa comigo, eu aviso. A galera vai obedecer. Então desce Moisés e fala, galera, é o seguinte, o Senhor falou assim, ó, pá, vai rolar um pandeco aí geral, vai rolar comida geral para todo mundo, tal. Só que, ó, sem migué, hein? Não é para fazer cadastro falso no Bolsa Família, porque vai dar ruim. Pega somente o que for necessário. Mas o que a galera faz? O ser humano é uma coisa impressionante. Ficou evidenciado, você lê lá, Êxodo capítulo 16, que a galera fez conforme o Senhor havia dito, mas tinha uma galera espertinha que fizeram o quê? Pegou demais. E o que aconteceu? Apodreceu e virou bicho. E o texto também vai dizer que aqueles que não conseguiam colher,
Na hora de comer, não lhes faltava pão. E aqueles que tinham colhido demais para o dia, não sobrava pão. Tinham o suficiente. Beleza? Esse é o contexto que os judeus ouviram. Porque essa é a história que eles ouviram dos seus pais, dos pais dos seus pais, a conhecida tradição oral, que era da qual a Jesus pertencia. Porque dentro de Israel tinha duas tradições, a escrita e a oral. É por isso que Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus era da galera da tradição oral. Então, dito isso, Jesus disse: ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vocês sabem que no grego koiné, que o Novo Testamento foi escrito, não existe uma tradução no grego original todo dia, ou de cada dia, ou de hoje. Os estudiosos do grego bíblico, o principal deles, Orígenes, do século III, pesquisou e não encontrou na história da língua grega e dos tempos bíblicos essa palavra, todo dia. Então, supõe-se que os evangelistas acrescentaram essa palavra, ou seja, inventaram uma palavra para dizer alguma coisa. Por exemplo, eu inventei uma palavra aqui, eu falo ineditismo. Alguém falou: pastor, essa palavra não existe. Eu falei: e daí? Agora existe, todo mundo vai falar ineditismo, inédito, tal. Se um dia alguém for estudar a nossa comunidade, vai falar assim: pô, essa palavra ineditismo não existia. Não, mas lá dentro do contexto da primeira batista tinha esse significado. Então, ou para baixo da égua, né? Rapaz, o para baixo da égua não é usado aqui no sul. Mas para a nossa comunidade aqui significa vá catar coquinho. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Então, o todo dia, o pão de cada dia, o pão de hoje, o hoje não existia, mas os evangelistas acrescentaram. Então, discutiu-se muito na história da interpretação bíblica o que o Senhor estava dizendo sobre o pão nosso de cada dia, sendo que essa palavra não fazia parte do contexto da vida das pessoas. Por isso que não é errado, como eu já disse, nós interpretarmos que o pão de cada dia é a presença de Jesus todos os dias na nossa vida. É bonito, é poético e faz todo sentido. Porém, eu gostaria de dar mais algumas perspectivas para nós aprendermos a viver a oração do Pai Nosso, para que a nossa missão tenha uma boa explicação, para que a nossa oração faça sentido com a praxis da vida, para que a nossa oração faça sentido com a nossa fé e com o que a gente faz no nosso dia a dia. Amém? Tendo dito isso, os teólogos egípcios, eles vão dizer que Jesus não estava falando dele mesmo. Ou seja, então, a tradição do Oriente Médio entende que quando Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é no contexto de provisão de alimento, como nos traduziu Eugene Peterson na versão A Mensagem. É por isso que Eugene, eu acho, foi mais para essa linha. Quando Jesus está dizendo sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e ele está falando para quem mesmo? Para quem que ele está falando? Para a galera que tinha muito alimento? Era? Ele estava falando para uma galera que tinha muito dinheiro? Era? Não, não era. Era para uma multidão de maltrapilho. Então ele disse assim: ó, quando vocês forem orar, orem ao Senhor, pedindo para que Ele tire o medo de vocês, de lhes faltar o pão. Essa era uma angústia que consumia os pobres. Qual foi o texto que o Dani leu? Bem-aventurados são vocês, os pobres, sabem que não tem nada para dar para Deus, porque de vocês é o reino de Deus. Então, quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está nos falando para nós não termos medo da provisão. É por isso que no seu texto aí, do mesmo capítulo, no versículo 33, você pode ler o 32 também, está dizendo assim, ó: não se preocupem quanto que vão comer e quanto que vão beber. Aí o 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
Justiça. Por quê? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira perspectiva que eu queria dar para você, além da qual que nós precisamos de Jesus todos os dias, o pão da vida, o pão que desce do céu, o pão que vem até nós, a primeira perspectiva é: não se preocupem com o alimento de vocês. Não se preocupem com a sensação de que vai lhes faltar. Joguem, como a Késia disse aqui na abertura da celebração. Lancem em Jesus toda a vossa ansiedade. Vocês não precisam ter medo do sustento de vocês. Vocês não precisam ter esse medo, porque eu, o Senhor, vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar o pão para vocês. Quando vocês orarem, lancem sobre Deus. Lembrem-se, você está no silêncio do seu quarto. Você não está precisando interpretar. Você não está precisando impressionar ninguém. Você não está precisando mostrar da sua fé para ninguém. Você está diante de Deus em oração e você diz assim: Senhor, não precisa me provar nada. Eu lanço no Senhor todo o meu medo. Eu lanço em Ti toda a minha vida, sabedor de que o Senhor, como proveu o maná, todos os dias o Senhor vai cuidar de mim. Agora, como é que eu digo isso para uma mãe com 8 filhos passando fome? Há quem diga que no Brasil não tem fome. Não precisamos ir muito longe. Essa semana nós socorremos uma família de uma avó com 6 netos. Do mais velho ao menor, o chinelo batia na metade do pé. Se ele pisasse numa moeda, ele sabia se era cara ou coroa. De tão fino. Lembre-se que eu acabei de orar, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas está faltando pão. Alguém me disse: está errado, pastor. Eu digo: está errado o quê? Não tem que dar pão, tem que ensinar. Não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu falo: é verdade? Esse negócio de dar o peixe é muito acomodador para quem está recebendo. Eu digo: é verdade? Temos que fomentar o empreendedorismo, a criatividade. Eu digo: é verdade? E como diria o Ed Renekiewicz, é uma verdade do inferno, porque no céu não faz sentido. Porque com qual base bíblica você diz essas coisas? É bonito! Empreendedorismo, bonito! Mas com qual base bíblica? Com que fala de Jesus você diz assim: olha, você está passando fome, mas se você tiver força de vontade, se você tiver empenho, você vai sair dessa, meu irmão. Eu acredito em você. Ha! Ted! Pá! Quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos, ele pergunta para alguém: quem está cursando aí o curso de empreendedorismo social? Quem está fazendo faculdade? Quem está estudando? Porque vagabundo não vai comer não, hein? Pergunta. No reino de Deus, nós não resolvemos as coisas como devem ser feitas. No reino de Deus, nós não resolvemos as coisas com ética. E nós não resolvemos as coisas com motivação pessoal. Tudo isso é muito bom. Mas no reino de Deus, nós resolvemos as coisas compartilhando o pão.
compartilhando o pão. Por isso, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, dentro da teologia do Oriente Médio, ele está dizendo assim: nós não precisamos de muito, nós precisamos do suficiente. Um pão guardado no armário dá a sensação de sustento, quando na realidade a gente só precisa de uma fatia dele sobre a mesa. O pão guardado no armário nos dá a sensação de segurança e a certeza de que não vai nos faltar, quando eu e você só precisávamos de uma fatia sobre a mesa. E esse pão guardado poderia ser compartilhado com alguém. Porque a fome é real. Está faltando 3 boas refeições para muita gente. E nós estamos orando: venha até nós o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Por isso que toda oração exige uma ação. E toda missão precisa de uma explicação. E nós explicamos que Jesus é real, que Deus é real, através de ações de amor e de compartilhamento. Por isso que nós partilhamos o pão. Por isso que nós não perguntamos se está estudando, se não está estudando, se pretende fazer faculdade, se não pretende fazer faculdade, se recebe Bolsa Família, se não recebe Bolsa Família. Por quê? Porque a nossa lógica não é essa. A nossa lógica é a lógica de Jesus de Nazaré, pessoal. A nossa lógica é de Jesus de Nazaré. E em Jesus de Nazaré, o pão é para todo mundo. Então a gente compartilha porque Jesus nos ensinou a compartilhar. Nós não compartilhamos porque nós achamos bonito. Nós compartilhamos porque a nossa missão exige uma explicação. E a nossa explicação é a praxis do amor. E porque Jesus nos mandou e a gente faz. Faz porque entendeu. Então, além de nós sabermos que Jesus é o nosso pão, nós sabemos também que Jesus lança fora o nosso medo e que nós não precisamos ficar preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Ele vai cuidar. Então o nosso medo está lançado em Jesus. E nós também agora começamos a entender que nós temos que partilhar o pão, que nós temos que repartir, independentemente com quem seja. Nós precisamos repartir, por quê? Porque a nossa oração é o Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele diz assim: o pão nosso de cada dia também, ele diz. Então, o pão não é meu. Porque o Pai também não é meu. O Pai é nosso, assim como o pão também é nosso. Você sabe que a Madre Teresa de Calcutá tem uma história em que chegou para ela que uma mãe com 3 filhos passava muita fome. E ela pegou uma porção de arroz e foi até essa mãe com 3 filhos que estavam passando fome. E quando chegou lá, essa mulher pegou a porção de arroz e dividiu em 2. E saiu. Enquanto eu lia, eu já, pessoal, de verdade, enquanto eu lia, eu já comecei a amaldiçoar a mulher. Falei: desgraçada. Pegou arroz e saiu correndo. Como assim? E as crianças com fome? A gente já começa como assim, meu Deus? E as crianças com fome? Mas aí quando ela voltou, a madre perguntou: onde você foi? Ela falou assim: não, porque a minha vizinha também tem 3 filhos e ela também faz 6 dias que eles não comem. Então o pão, quando chega, não é para a minha fome, mas a fome dela também é minha. Então eu reparti o pão com ela. Olha que história linda. Pastor, mas isso aconteceu lá na Índia, acontece na África. Vou te contar uma história. Sabe essa família que nós socorremos essa semana? Eles estavam na loja de um dos irmãos aqui. E um diz que anda igual pato, né? Tipo assim, a avó anda e os patinhos vai tudo atrás.
E um deles se perdeu e voltou na loja chorando. E eles disseram, não, fica aqui, nós vamos achar sua avó. E saíram para procurar a avó no comércio. E nisso o pessoal da loja comprou uma coca. E disseram assim, pô, você quer um gole de coca? Ele disse, quero. E eles pegaram um copão de coca e o menino pegou o copo de coca. Aí ele ficou segurando o copo de coca. Aí o pessoal falou, ele deve estar em êxtase. Toma coca. Você não quer coca? Toma coca. E ele não tomava coca, pessoal. Até que chegasse os 5 irmãos. Para que ele repartisse aquele copo de coca com os 5 irmãos. Para que todos bebessem a coca. Porque a coca não era dele. A coca era nossa. No reino de Deus, nós começamos a entender que a fome de um não pode ser só a fome de um, tem que ser a nossa. O estômago que dói por falta de comida tem que ser o nosso. Por isso o que nos movimenta é o pão que não é meu, o pão que não é seu, mas o pão que deve ser nosso. E aí quando nós repartimos o pão, nós fazemos o que Jesus ordenou. Toda vez que vocês se reunirem ao meu nome, comam e bebam e repartam o pão. A ceia não é um evento religioso somente. É também. E tem a sua importância. Como bom batista, memorial. Mas ela deve ser um movimento de oração. E o que é uma oração? A fé em ação. E o que é uma missão? É uma ação que exige explicação. Por isso, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós não nos preocupamos apenas com o nosso estômago. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Em primeiro lugar. E todas as coisas o Senhor nos acrescenta. Nós precisamos de Jesus. E o Senhor nos alimenta e nos brinda com sua presença e vem sobre nós. Mas nessa noite eu queria convidar você a entrar nesse movimento de oração em ação. E começar a orar, pedindo para que o Senhor te dê um coração disposto a repartir o seu pão. Repartir o pão sem preconceito. Repartir o pão sem olhar as pré-condições ou pré-requisitos. Para que através de você e de suas ações, o reino generoso de Deus seja conhecido e testificado. Para que através de você o amor que constrange possa constranger quem está à sua volta. Você pode fazer isso de várias maneiras. Nós temos o movimento de cesta básica aqui, nós temos o movimento Café do Bem, nós temos o movimento de partilha, nós temos o movimento de ajuda para refugiados. Do que você tem participado? O
que você pode dizer assim, ó, esse meu pão não é meu? Eu posso mostrar, é nosso. O quê? Essa é a oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tenham medo. Ele vai cuidar de você. Pode repartir, não vai te faltar. Pode orar, sem medo, pedindo ao Senhor um coração de carne. E faça isso com generosidade. Faça isso com vontade. E eu quero concluir dizendo assim: peça ao Senhor um olhar novo sobre o mundo, para que você enxergue os necessitados como irmãos, para que você seja capaz de enxergar boas ações sem achar que elas são partidárias, para que você comece a enxergar boas ações sem achar que estão querendo algo em troca o tempo todo. Pode até ser, e às vezes eu acho que é mesmo. Mas se os nossos olhos forem bons, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 8, se os nossos olhos forem bons, nós seremos capazes de ver Deus em tudo e em todos. E que você comece a ver a oração de Jesus sendo realizada através de várias pessoas. E que você glorifique a Deus que está nos céus. Pastor, mas e se o movimento não for da minha igreja? Se os seus olhos forem bons, você vai ser capaz de ver Deus em tudo e em todos. Pastor, mas e se o movimento for da maçonaria? Eita! Você será capaz de ver Deus em tudo e em todos. Pastor, mas se o movimento for do espiritismo, você será capaz de ver Deus em tudo e em todos. E se o movimento for da igreja católica, você será capaz de ver Deus em tudo e em todos. Porque o reino de Deus não se limita à igreja batista. O reino de Deus não se limita e não pode ser limitado pela denominação evangélica, seja ela qual for. O reino de Deus acontece porque Deus é sobre tudo e sobre todos. O reino de Deus é para tudo o que está disposto a ser tocado pelo amor. Nós respondemos a Ele se encontrando na Igreja Batista, nos organizando como Igreja Batista. Essa é a nossa forma. E nós precisamos disso, nós somos assim, é o nosso jeito. Mas é o jeito certo? Eu não sei se tem jeito certo. É a forma certa? Eu não sei, eu acho que até o reino não tem muita forma, ele é multiforme. Nós só queremos fazer o que Jesus pediu para a gente fazer, olhando para a palavra e dando graças e glórias a Ele por todo o movimento que faz a vida valer a pena. Por isso eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção, esse hino, esse louvor, essa adoração. E que você curta essa canção, que você cante com todo o seu coração, mas que principalmente você ore essa canção, porque ela é uma oração e um desafio para todos nós. Deus nos abençoe. Amém. Amém.